Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso MPcast. E hoje eu e a Fabi Sampaio temos a honra de receber ele, Vini Areb, que veio lá de Manaus, direto para o evento A Sua Virada no Digital, aqui em Miami. Estamos em Miami! Venci na vida, olha aí. Venci na vida, ótimo, adorei Então, já. Agora é internacional. Uau! É, palestrante internacional De agora, Manaus você viu? para o mundo. É isso. Adorei, Vini, adorei. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz em tê-lo aqui e a gente vai te usar hoje. A gente quer saber Fica à tudo. vontade. A gente vai sobre tirar várias posicionamento. dúvidas. Fica à vontade, fica à vontade. Vini, conta pra gente como que começou a sua vida aí na internet, no mundo digital. Olha, é muito doido, porque desde 12 anos de idade eu já amo esse negócio de internet, já amo tudo que tem a ver com publicidade. Então não era a internet em si, mas era publicidade, era marketing, vendas. E meus pais são vendedores, então eu já amava aquilo tudo intrinsecamente. E eu comecei como fotógrafo. Olha. Depois, eu sempre falo que a jornada ela era muito aleatória. Eu fui fotógrafo, videomaker, editor de vídeo ali. Tudo que tem no marketing. Você passou por todas as fases. Todas as fases Que do marketing, e interessante. isso vinha me apaixonando cada vez mais. E aí eu entendi que tudo isso, na verdade, era pra me transformar em quem eu sou hoje. Olha Esse que legal, foi- trazer pra excelência, né? Passar por isso. todos os processos, muito bacana. É isso. Fabi. Vini, vamos dizer aqui pra nossa audiência quantos anos você tem, porque você me surpreendeu. Eu tenho 23 anos e trabalho com marketing aí há 10 anos. Vai fazer 11 já, né? 11 anos E quase você tão já. novo, a tua idade não É. foi um impedimento? Porque imagina você contratar um fotógrafo, 12, 15 anos, e ele chega lá, as pessoas não se assustavam, diziam, meu Deus, Com novo. certeza, com certeza. É. Mas tem uma coisa que eu sempre falo. Até a gente tava no podcast e eu tava falando, eu disse, nunca a minha idade ou nada foi impedimento para que eu pudesse chegar onde eu queria. incrível. Porque, na verdade, tudo realmente tá dentro da nossa mente, né? A gente fala isso e Exato. parece que às vezes é um pouco clichê, mas na verdade o óbvio precisa ser dito. Tudo tá dentro do cérebro. E quando eu ia fechar um trabalho, fechar um contrato, eu ia com a minha confiança. Então, não importava a hora, a idade que eu tinha, eu fechava desde 12 anos de idade. E aí, obviamente, se tinha algum problema ou não, eu não via. Eu focava no Você sim. focava no seu, né? Eu E focava no que seguia. eu fechava. Na verdade, você já se posicionava desde os 12 anos, né? E Sim. quando fala de posicionamento, eu adoro, porque a gente trabalha com mulheres e a gente ensina muitas mulheres a se posicionarem. Sim. Então, independente da sua idade, quando você sabe o que quer e se posiciona, Não tem erro. não tem erro, né? Foi muito louco, a gente até falou. Eu não terminei o ensino médio, só um detalhe, já pra começar se Olha isso, posicionando. já fala. Não terminei o ensino médio, fugi da escola, porque queria trabalhar. Olha que louco, né? Eu Tá. tava tendo resultado já. Então imagina a loucura que foi isso. Já tava tendo resultado e eu tinha que passar o dia inteiro na escola. Foi loucura. Tinha uma loja já num shopping. Como que seus pais reagiram a isso? Não vou mais estudar, vou Queriam parar me de estudar. matar. Até eu mostrar. Foi uma luta muito grande, né? Desde a Aham. diretoria da escola e tudo mais, pra chegar até onde eu cheguei ali em poder ter essa liberdade. Foi uma luta muito grande. Mas por que eu falei do não terminar a escola? Porque nada disso, nem idade, nem escolaridade, nem nada foi um impeditivo para que eu pudesse chegar onde eu queria. Então, o posicionamento vem antes, vem Fantástico. dentro da gente, vem da confiança, É vem isso. do que a gente sabe O fazer, que né? te inspirou, assim? O que fez com que você tivesse essa virada de chave, sabe? Tão novo, né? Pra Ah. inspirar aí as outras pessoas que estão nos ouvindo. Pobreza. Pobreza. Falta de dinheiro. Olha, inspirou pra não caramba. é desculpa. Com certeza. Esse foi um Amém. basta na sua Amém. vida, Basta. literalmente, né? Obviamente, eu gostava muito de tudo isso. Mas pra eu ter resultado realmente, sabe quando... Eu sempre falo que quando a pessoa ela não tem fome de alguma coisa, não vai funcionar. Se ela não tem uma meta muito ousada, se ela não tem algo pra construir, Isso não é vai legal. funcionar. Então, no começo, que me inspirou foi porque eu queria fazer coisas grandes, eu tinha aquilo no meu coração, mas o que realmente inspirou pra sair do lugar que eu tava foi pobreza, foi não Olha ter, só, não gente. poder fazer as coisas que eu queria, não poder fazer os treinamentos que eu queria, não poder viajar. E isso me inspirou a ir pro próximo nível. E aí, quando eu fui pro próximo nível, o que realmente me inspirou foi a diferença que eu podia fazer, não só na minha vida, como das pessoas. Porque depois que eu resolvi a minha, aí eu percebi, entendi, não é só sobre a minha vida.
E aí foi que as coisas foram acontecendo. Mas o que inspirou foi não poder fazer o que eu queria. Não poder. E como que foi essa virada? Como que você ganhou o seu primeiro dinheiro? O que você vendeu? O que você fez para começar fazendo esses cursos? Sim. Ó, o primeiro dinheiro em si foi um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu já era criança, eu gostava de vender tudo que eu via pela frente. Já tinha mente empreendedora, então, desde Eu criança. já tava vendendo pra caramba, só não vendia meus pais. Vendia tudo. Mas vendia tudo. Mas nesse caso, o dinheiro de verdade, ele começou quando, eu até contei a minha palestra, o dia que eu tinha uma loja no shopping já, tava super, tinha um branding super legal, até vendia, só que eu não conseguia ter o dinheiro, manter o dinheiro. Porque eu não entendia sobre gestão, eu não entendia sobre uma série de coisas que faltavam ali dentro dessas skills, né? Dessas habilidades. E naquele momento em que eu fico sem dinheiro para pagar os meus funcionários dentro da minha loja no shopping, na verdade eu pago eles e fico só com R$3, eu vou pra praça de alimentação procurando alguma coisa ali pra comer e tudo mais. Por isso que eu falo que foi a pobreza que inspirou. E aí eu não tinha nada pra comer ali dentro, né? De R$3. E não é que eu ia passar fome. Tinha meus pais, tinha como ajudar ali. Só que naquele momento foi o momento que eu disse, não, chega, não dá pra mim. E foi um momento de decisão onde eu fiz uma lista de todos os treinamentos, tudo que eu ia fazer pra me tornar a pessoa mais poderosa que eu conhecesse. E aí só faltava o dinheiro mesmo. Mas a lista eu fiz. Você já sonhava grande, né? É incrível, é o que eu sempre trago na minha palestra, que é o momento do basta. É o momento Digo, do quando basta. você chega naquele momento que você fala, chega, a partir de agora eu não vou mais ser essa pessoa, eu vou mudar. E o que eu preciso fazer pra me tornar essa nova pessoa? E principalmente, né, Vini, ter disciplina pra fazer o que precisa ser feito todo santo dia pra alcançar. Porque as pessoas te veem hoje, nossa, o Vini, 23 anos, tá brilhando, tá palestrando em Miami, é internacional, mas não vê tudo que você passou, todo esse processo, e você teve disciplina pra fazer isso. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a pobreza, ao invés de você ter sido vítima e ter ficado, né, reclamando de que a vida é injusta, enfim, você se posicionou e disse, não, isso não é pra mim e eu vou sair desse lugar. Então, é incrível, né, uma fantástico. inspiração. É o que a gente sempre fala nas nossas palestras, né? Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, como a Fê disse, você nunca se posicionou como, ai, coitado de mim, não posso, não. Você, pelo contrário, você traçou a meta, falou, eu quero chegar aqui e eu quero ser o melhor. Ainda você teve esse detalhe. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor, não quero ser mediano, não, eu quero ser o melhor. E seguiu nesse caminho. Mas por quê? Isso é clareza do que a gente quer. Sim. E a gente vê muito isso que falta em muitas pessoas, a clareza do que você quer. Às vezes a pessoa sabe o que ela não quer, mas ela não consegue identificar o que ela quer para a vida dela. Então fica patinando ali sem meta, sem objetivos. E você trouxe um exemplo muito claro aqui para essas pessoas ter clareza do que você quer. Traça seu objetivo, independente da situação, das circunstâncias. Total. Tem uma coisa muito importante que eu sempre falo que eu nunca confiei em mim, efetivamente. Eu confiava na promessa que Deus tinha na minha vida. Então, eu sabia que tinha muito mais, que tinha uma promessa, que tinha algo muito maior pra eu realizar. E aí eu entendi, tem alguma coisa atrapalhando, porque já é meu. Olha então, só. tem alguma coisa ali. Por que eu não tô prosperando como eu queria? Né? Por que eu não tô acessando? Já era meu, né? Sim, já é seu, já tá disponível. A gente só precisa acessar. E aí eu disse, tem algo me atrapalhando. Eu não confiava em mim, que não era só eu que queria chegar. Existia uma palavra dizendo que eu iria prosperar, iria para os lugares que eu quisesse. Então, por que eu não tava indo? E aí, ao invés de ficar pensando, nossa, por que Deus? Eu disse, como que eu faço? E como que eu faço pra limpar? Como que eu faço pra tirar isso que tá me atrapalhando de prosperar? E aí foi aí que as coisas foram acontecendo efetivamente. E o que você fez? Que te ajudou? Qual foi o primeiro passo, assim? O primeiro passo foi não confiar em mim. Olha que louco, né? Meio contraditório, meio né? Como assim, Vini? Você não confia em você? Um paradoxo. A verdade é que esperar que a gente vá confiar na gente mesmo é meio... É meio esquisito, porque tem dias que a gente vai, tem dias que a gente não vai, enfim. E todo são mundo seres fala assim, humanos. se você não for a pessoa que acredita em você, quem mais vai acreditar? Então isso aqui é interessante, eu tô curiosa pra saber. E a verdade é que eu tirei esse negócio da minha vida de só querer confiar em mim, porque se depender de mim, eu acho que eu não vou tão longe assim. Eu confiava em Deus. Olha que lindo. Porque ele deu a promessa. Ele disse que todas as pessoas vão prosperar e vão... Ele disse que eu estaria ali. Então,
como que eu iria fazer? Eu ia confiar em mim ou ia confiar nele? Porque a minha mente ia dizer, Vini, mas você é muito novo. Vini, mas você tem tal coisa. Tudo que... A síndrome do impostor. A minha mente ia contar um monte de mentira. Então eu resolvi confiar em quem realmente falava a verdade. E aí foi que eu andava. E todas as vezes que algo dava errado, eu quero, sei lá, vou fazer uma palestra, eu tenho o sonho de fazer uma palestra em tal lugar. E aquilo ali não dava certo, vamos supor. Eu sabia que Deus tinha algo pra mim. Então, eu não confiava na minha competência apenas. Eu confiava na palavra dele. Você ficava tranquilo, não deu certo sempre porque não fiquei era muito pra tranquilo. dar. Na física quântica até a gente fala sobre o soltar, que é o botão de enter. Sim. Então eu desejei sempre e soltava com o meu botão de enter. Então sempre tive muita certeza de que ele estava cuidando de tudo. Então por isso que eu falo de não confiar em mim, porque Sim, você confiou em Deus. Você pôs o só pé e ele matéria, pôs o chão. E é ele ia te isso. direcionando com sabedoria e você fazendo a sua parte também, porque eu tenho certeza Com que você certeza. estudou muito, que você acordou cedo Mas várias isso vezes. é confiar nele, né? Renunciou várias coisas, enquanto as pessoas estavam na balada, passeando, viajando, você estava ali estudando, trabalhando, porque tem essa parte que é bom a gente falar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu confio em Deus, só que ela senta e fica de braço cruzado. Não é bem assim que se confia, né? O confiar em Deus significa criar estrutura para que a bênção chegue. É isso Perfeito. aí, perfeito. Cria estrutura. Eu tava treinando minha palestra pra eu ser um palestrante. Mesmo sem ser um palestrante, Mesmo sem você já ser. treinava para ser, porque você já se Totalmente. via num palco brilhando. Você criou um Eu vision tava- board aí, né? Junto com a Total. palavra de Deus, que é a promessa que ele fez pra você. Gente, eu que tava, lindo. eu falo sempre para meus alunos em relação a seguidores, quando a gente vai falar de posicionamento, eu sempre pergunto, como é que você agiria se você agora tivesse 1 milhão de seguidores? Porque geralmente eles agem como se tivessem 200 seguidores. Não, vou confiar em Deus que um dia eu vou ter seguidores. É verdade, verdade, isso. Não é assim. Pera, como é que você agiria se você confiasse de verdade que você vai ter 1 milhão de seguidores? Totalmente Então diferente. você postaria muito conteúdo, você gravaria muitos stories, você falaria aquilo que você realmente tem pra falar. Então essa é a vibe. Você começaria a vender um produto. Se você confia em Deus, imagina, quando eu comecei a vender, eu não imaginava que alguém queria comprar algo de mim de verdade. Eu era dos bastidores. Eu sempre fui dos bastidores mesmo. Tá. Então, eu não confiava que alguém ia querer comprar algo de mim. Você já mas eu imaginava sabia. você no palco, como a gente te conheceu ontem palestrando? Não, Não. eu dizia que eu era o do bastidor. Olha. Elaine Orives, Davi Braga, a gente mentora os maiores do mercado digital. Na minha cidade eu já trabalhava com os bastidores. Nunca imagina que eu era o fotógrafo que ficava atrás da câmera. Aham. Então, É isso, verdade, atrás das câmeras, exato. pra mim era isso, sabe? Mas aí foi quando eu sentia que tinha mais. E hoje está palestrando incrivelmente, né? E hoje a gente tá E no você mundo. ter acesso a esses grandes players do mercado que você tem hoje. Elaine Orives, Tati De Angela, Davi Braga, entre outros, né? Qual foi a diferença que fez na sua vida em ter acesso a esses grandes players? O ambiente, ele é inevitável e ele vai transformar a gente no que a gente quiser. Se eu tô num ambiente triste, vou ficar triste. Se eu tô num ambiente alegre, vou ficar alegre. Ele é sempre mais forte. Você vai ser bem sucedido, é o que a gente sempre fala. É, Qual é a mesa focar- que você tem sentado, com quem que você tem saído, com quem você tem compartilhado seus sonhos. Totalmente. Isso faz toda a diferença. E o pessoal pensa que é, é só eu fazer o networking ali. Não, o ambiente, estar no ambiente. Então eu me coloquei nesse Sim. ambiente, que era parte do confiar em Deus, era parte do tornar esse propósito uma realidade. Então a diferença que fez foi, eu comecei a ver como é que a mentalidade dessas pessoas funcionava. Imagina que eu vinha de uma escassez, né? Eu vinha de Total, uma pobreza que eu chamo não só financeira, porque não era o maior financeiro Mentalidade, ali. talvez. Era uma mentalidade de vou estudar e vou conseguir um emprego depois que eu estudar, passar mais 5 anos estudando na faculdade e tudo mais, não tenho nada contra. Pagar minhas Mas- contas aqui, mas não tá era, bom. não era o que eu queria. Até meu pai tem uma frase que é completamente, que tinha me treinado o Vinícius de antes, que era, dinheiro serve pra usar e passar troco. Olha. E aí eu dizia, meu Deus, naquela época eu achava que essa era a verdade. Você cresceu com essa crença, imagina. Totalmente. Uhum. E aí, depois, andando com essas pessoas, eu pude ver o meu pai pegar o que eu queria, né? Pegar todas as qualidades que eu queria ali. Mas tem crenças que eu fui buscar
nas pessoas que realmente já tinham algum resultado naquilo. Então, no dinheiro, na família. Como é que essas pessoas viviam em família? Excelente. Era aquilo que eu buscava. Você foi modelar, né? Foi modelar cada detalhe. Como é que elas respiravam? E aí eu ia modelar. Por isso a gente tem que estar perto dessas mulheres aqui, porque tem que estar toda hora inspirado modelando. O ambiente vai vencer. É isso, não, fantástico. Falando em posicionamento, tem muita gente querendo se posicionar hoje na internet e acha que não é possível, acha que não tem nada a oferecer. Pensa, será que eu posso vender alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque essa é uma dúvida muito grande das pessoas hoje no digital. Sim. Olha, uma coisa muito legal pra gente que é treinador, né? E pra quem tá assistindo e pensa, nossa, não tenho nada pra vender ou tem alguma dúvida, o mercado de educação nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar de mentores, a gente sempre vai precisar de pessoas que ensinam aquilo que a gente sabe fazer e esse mercado ele só vai aumentar. Vini, mas vamos colocar o robô, coisa do tipo, vai precisar de um mentor para ajustar aqueles robôs, vai precisar de um mentor para criar estratégias para isso tudo funcionar. Correto. Então, para quem pensa, nossa, eu acho que eu não tenho muita coisa para vender, eu digo, o mercado da educação tá aí e ele é lucrativo demais para quem quer começar a trabalhar com isso, para quem quer se posicionar e vender na internet. E eu faço uma analogia para ajudar essas pessoas que, putz, para quem que eu vou vender? Uhum. E aí imagina que tem uma linha aqui, 10 milhões de pessoas. E aí nessa linha, isso daqui salvou a minha vida, assim, como treinador. Nessa linha, desses 10 milhões de pessoas, tem 2 milhões que sabem muito mais do que a gente. Mas sabem muito mais mesmo. São os nossos mentores, as pessoas são muito mais fodas. E aí, geralmente, quando a pessoa quer começar a vender na internet, ela olha pra quem? Pra essas pessoas. Esses 2 milhões. Verdade, ela olha pra esses 2 milhões, é verdade. Porque tá na bolha dela. Imagina a gente que fala... Aconteceu comigo isso. Nossa, é super comum, super comum. E sempre que você trava, é por conta disso. Isso. Só que entra a comparação. Entra a comparação. Você vê ele lá em cima, você fala, nunca vou chegar aí. Nunca vou ser como essa pessoa. Só que aqui é o ego. E o ego é incrível, ele serve pra muita coisa, mas não pra gente vender na internet. Então, ele tá lá e você olha pro ego e diz, nossa, nunca vou ser como essa pessoa. Fantástico. Só que tem 8 milhões de pessoas lá embaixo, abaixo dessa linha onde você tá, que elas sabem pouco ou quase nada do que você sabe. Isso acontece comigo toda hora, eu sempre penso, meu Deus, mas essas pessoas já sabem disso. E aí eu vou falar. Ontem mesmo fiz uma enquete sobre um assunto novo que eu vou falar no Instagram. E 3% apenas da minha audiência sabia sobre aquele assunto. Eu achava que todo mundo já sabia. E abriu-se uma nova possibilidade do que eu posso vender e trabalhar no digital. E o que eu tô falando com essa analogia de tem 2 milhões que sabem muito mais? Porque não é pra eles que a gente vai olhar. Eles vão ser os mentores, eles vão ser os treinadores que a gente vai treinar junto. Vão servir de inspiração, Vão servir de inspiração, mas não é pra eles que não eu vou vender. Não, e é o que você falou importante, eles vão ser mentores, porque as pessoas veem hoje a gente aqui, não sabem que a gente também ainda tem mentores. Muito. Mentoria é super importante ter um mentor na sua vida pra te acompanhar, pra te direcionar, pra pegar na sua mão, fazer acontecer. Porque muitas vezes a pessoa fica sozinha batendo a cabeça. Então é importante você falar isso. Eu tenho um mentor pra cada área da minha vida, literalmente. Olha, que fantástico. Literalmente. Desde da academia, parece que o mentor não tá muito bom, né? Porque, não, eu tô brincando. tá assim. Tá evoluindo. A gente tá indo. Imagina que era pior do que isso. Tá evoluindo, tá evoluindo. E aí tem o mentor ali das finanças. Tem cada área tem um mentor, que é o que provavelmente vocês também têm. Vocês têm o mindset. E aí, esses mentores todos, nem todos são melhores do que eu em todas as áreas. Mas em uma área específica eu posso ir lá e buscar esse conhecimento. Então é isso que eu tenho pra dizer pra quem acha que não pode vender alguma coisa. Você não precisa ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Tem pessoas que estão precisando do que você faz. Tem pessoas que não querem aprender com quem já tá lá na frente. Tem pessoas que querem aprender com quem... É você que inspira elas. Que consegue e aí ter esse contato mais próximo ainda, a conexão. Essa conexão, exato. E a energia, a pessoa, ela é única, né? Ela é única. Então, às vezes, aqui, as duas pessoas fazem a mesma coisa, mas é de forma diferente, apesar de ser igual. Porque vai ter a energia. Algumas pessoas vão se conectar com uma, outras com outra. E tudo bem, né? Porque tem que estar com você quem realmente se conecta com você, com o seu propósito. E é isso que a gente sempre traz também. Essa é a parte mais importante do posicionamento, entender que eu só vou me conectar com o público que eu posso ajudar.
Então, as pessoas que vão me conectar, se conectar comigo é porque tiveram histórias muito parecidas com a minha. Sim. Então eu não tenho mesmo como chegar em todo mundo. Verdade. Se eu quiser chegar em todo mundo, eu tenho que fazer um grupo. E aí eu coloco vários tipos de treinadores de vários tipos de pessoas, porque aí eu consigo vender pra todo mundo. Fora isso, se fosse eu mesmo, eu só vou conseguir chegar em uma determinada parcela de pessoas, porque essas pessoas se conectam e sintonizam com a minha história. Isso, verdade. Então, quando eu comecei foi assim, a maioria dos meus clientes que vieram, as meninas que vieram pra mim, gente, eu sentava com ela na cadeira, era a história minha, era a minha história, assim, conectava muito, sabe? E traz esse engajamento e traz, né, essa comunicação entre o mentor e a mentorada, porque a história se conecta. Totalmente. E a pessoa sente. Ela não vai querer comprar daquele outro mentor, porque ele é mais bonito e musculoso, por exemplo. Vai querer comprar do Vinícius, que por mais que ele seja magrinho, ele é a pessoa que realmente se conecta com ela. É com ele que ela quer aprender. Então, eu mesmo tenho mentores que têm pouquíssimos seguidores. Eu poderia ter aquele lá que tem muitos seguidores, é um exemplo. Seguidores é uma metáfora. Só que eu quero aquele, porque eu sei que aquele me entende. E é isso que é o posicionamento. É você dizer pra pessoa, eu te entendo. E eu vou te ajudar. Uau, então, se você nem quer ser sempre treinador, o maior, né? isso. O maior é pra você. E, Vini, então, dá uma dica aqui pra quem tá começando, que tá aí em cima do muro. Vou me posicionar? Não vou? Será que eu devo estar na internet? Será que eu devo vender? Porque a gente vê muita gente assim, inclusive, né, das mulheres que fazem parte do nosso clube Mulher Protagonista. Qual dica que você dá, assim, pra sair de cima do muro e vir pro digital? Olha, pensa nas pessoas que você tá deixando de ajudar. É muito clichê isso, e é um clichê que tem que ser dito sempre. Pensa... eu sempre falo uma coisa para as minhas alunas que... Imagina que uma pessoa tá ali, chorando, abraçando o travesseiro, gritando, porque você não falou aquilo que você fez pra chegar no seu próximo nível. E ela tá lá precisando do seu conhecimento e você tá aí agindo de forma amadora, de forma que não necessariamente vai chegar nessa pessoa. Até egoísta, né? É completamente egoísta. Então, isso é o que determina o porquê que eu acordo todos os dias. Eu sei que tem gente hoje chorando porque não encontrou um propósito, não sabe o que fazer na Terra. E tudo que ela precisava era de um vídeo meu chegando nela, dizendo, olha, se você tá se sentindo sem propósito, é porque falta você talvez ajudar alguém e eu mostrar como fazer isso na internet. E do nada ela despertar. Então, com certeza a dica é, olha para as pessoas que você poderia ajudar. Olha para o você do passado. Se você do passado tivesse você hoje para te ajudar, para te guiar, como seria? Seria completamente diferente. Então, você pode ajudar muito mais pessoas. Então, fantástico! É louco. É louco porque é de real, verdade. É real. Tem um É post de que eu vi no verdade. seu Instagram, você falando exatamente sobre isso, como vender e conteúdo, que é a maioria dúvida das pessoas. E eu achei uma Sim. frase interessante que você chegou falou. vendo aqui. Olha lá, chegou vendo aqui. Ao vivo. Oi, tá esperando, Jai? O próximo pode ser você. E aí no seu Instagram tá falando muito sobre conteúdo, venda. Como que fazer um conteúdo para vender? E uma frase que você falou que eu achei interessante foi: o conteúdo não é para você, o conteúdo é para o seu cliente. E esse é um erro muito grave que muitas pessoas cometem, de fazer o conteúdo para ela do que ela acha, ela não vê a dor do cliente. Eu queria que você colocasse um pouquinho isso pra gente. Nossa, amei essa pergunta. É muito boa. E o mais legal é que você falou, muita gente faz conteúdo pra si mesmo, né? E na verdade eu não tenho como fazer conteúdo pra mim mesmo, porque eu não vou comprar de mim. As pessoas que estão no meu nível de consciência não vão comprar de mim. Vai ser as pessoas que não chegaram ainda onde eu tô. Então, logo, o meu conteúdo precisa ser pra elas. E o que faz eu fazer um conteúdo pra vender? Vou só dizer uma coisa antes, que é um problema que muita gente sente na hora de produzir conteúdo. Eu tô sem ideia de conteúdo, eu não sei o que fazer. É óbvio, não é pra você ter a ideia. Quem tem que ter a ideia é o teu público. Nossa, fantástico, olha essa chave! Essa é a virada Olha de essa chave. Às vezes a gente procrastina pra produzir conteúdo, procrastina pra executar, ou até pra começar, porque a gente quer ter as ideias, a gente quer ser 100%. Lembra do não confie em você mesmo? Não é só sobre você, existe é jogo em time, é com Deus, é com o público, e aí... Tira o ego de lado um pouco, né? Não é só você, eu não vou conseguir sozinho mesmo. Esse negócio de, eu posso tudo, eu posso, mas é jogo em time. Eu sou muito fã do jogo em time. Certo. E aí, eu tenho que fazer pesquisa no marketing. O primeiro passo é pesquisa. Então, eu perguntar do meu cliente, pra eu fazer um conteúdo pra vender. Tá. Qual a sua dor mais urgente?
qual a sua dor? O que você tá sentindo? Quais são os problemas que você vive hoje? O meu conteúdo, ele não é um conteúdo só para ser postável. Ele é um conteúdo porque eu quero ajudar aquela pessoa na dor que ela tá vivendo hoje. E aí eu vou gerar valor na vida dela. Ótimo. Só que eu só consigo fazer isso fazendo perguntas. Nem sempre as pessoas sabem o que elas querem. Exato. Eu tenho que saber o que elas querem. Porém, elas podem me contar o que elas estão vivendo. Tem que saber perguntar, né? É, saber perguntar. Então, geralmente, 3 perguntinhas pra gente fazer pra criar um conteúdo pra vender. Quais são os problemas da nossa audiência? Então, se você fosse pensar agora, quais são os problemas da sua audiência ou da sua possível audiência pra quem ainda não tem? E aí você elenca 10 problemas. Depois, Mentoria ao vivo, gente. Mentoria ao Pega vivo. papel e caneta. Elenca esses 10 problemas. Pou de mentoria cast. A gente já vai trocar. Mentoria Cash. Amei, mentoria cast com Vini. Mas elenca os 10 problemas que a tua audiência tem. Na hora já vem coisa. Por exemplo, vamos ver a minha audiência. Qual é o problema? Nossa, procrastina na hora de produzir conteúdo. Eu já vou produzir um conteúdo. Como não procrastinar na hora de produzir conteúdo? Entende? Já vira um conteúdo na hora. Aí uma outra forma de extrair conteúdo do teu cérebro e da tua audiência. Quais são as 10 dicas que você daria pra você mesmo lá no passado pra chegar no resultado que você tem? Uou, adorei. Já vou fazer esse conteúdo É isso, olha aí, ó. Já vai ter 30 conteúdos aqui. Então, quais são as 10 dicas que eu, Vinícius, daria pra mim quando eu não conseguia me posicionar pra vender? Então eu vou lá pensando nessas dicas. E aí eu vou dar uma dica, por exemplo, Vini. Deixa eu pensar numa dica que eu me daria aqui. Foca em tráfego pago. Só que eu dizer foca em tráfego pago não muda a vida da pessoa. Aí eu vou criar um conteúdo e coloco a palavra como no começo. Como usar o tráfego pago. Bela chave. Exemplo. Essa como é o que o mais é como. requisitado no Google e no YouTube, né? Como fazer isso, como desenvolver isso, é o como. As pessoas querem saber o como. Então, quais são as dicas que eu daria? Eu coloco o como na frente. E aí dá pro pessoal assistir aí, fazer o exercício. E o outro é, quais são as dúvidas que você tinha quando você não era quem você é? Ou quais são as dúvidas que a tua audiência tem? Porque tudo isso vai virar conteúdo. Então é a forma mais prática de criar conteúdo para vender, porque você vai automaticamente estimular a tua audiência a entender que você sabe o que você tá falando, que você entende ela. E que você tá gerando Autoridade, valor. né, no conteúdo também, e gerando valor pra pessoa. A partir desse podcast, sem mais desculpas pra criar conteúdo, entenderam? Anotem a lição de casa pra fazer, porque só daqui saíram 30 conteúdos, ou seja... Não, já tem total. conteúdo pro mês inteiro, né? Sem mais desculpas. Não, adorei. Fantástico. E óbvio que para vender, a gente tem várias outras facetas, né? De como você realmente vende, por exemplo, treinamentos, produtos que a gente fala muito de produto digital. Então, mentorias, treinamentos, quem é terapeuta. Como é que a pessoa faz para vender? Então, essa é uma das facetas, é a parte do marketing de conteúdo. E aí, depois a gente vai pro branding, enfim. E isso dá certo para todos os nichos. Isso dá certo para todos os nichos. Então, sem desculpa mesmo. Não tem como. E aí, a única coisa que pode impedir uma pessoa de fazer isso são as crenças de quem as pessoas não querem me ver. Será que elas querem realmente aprender comigo? Minha família tá ali, vai pensar que eu sou o quê? Será a minha família não acredita no que eu faço? Então, assim, é sempre bom olhar pra isso também. É um autoconhecimento. O meu diferencial, quando eu vou da minha empresa, quando a gente vai ensinar, é porque é muito fácil eu ensinar a parte técnica do posicionamento. Sim. Só que isso não muda muita coisa. Porque se a pessoa estiver travada numa outra parada, por exemplo, o medo de falar, o medo de se expressar, ela não vai rolar o posicionamento dela. É todo um autoconhecimento Todo também, né, autoconhecimento. Vini? Envolve pra você estar à frente aí. E é o que você falou, você pode ensinar o que você viveu, o que você transformou em você. Então, isso é um processo. E se você tem aí a sua família, que ninguém confia em você, que ninguém coloca, né, põe a ficha aí em você. Nem os amigos, né? Vem pro Clube Mulher Protagonista, que aqui a gente, pega você, vê seu sonho, revisa e faz aí acontecer, porque esse é o nosso propósito também. A gente tem muito aqui, Vini, as mulheres brasileiras que vêm
para os Estados Unidos e elas chegam aqui perdidas profissionalmente. Porque lá no Brasil você é dentista, você é advogada, você é médica. Quando você chega aqui, você não é mais o título profissional. Então, muitas acabam se perdendo e não se valorizando mais. Poxa, eu tinha um título lá, aqui eu sou mais uma. E aí elas se perdem, e aí acaba vindo, né? Elas não se valorizam, a própria autoimagem, e elas começam a trabalhar com outras coisas, ou só cuidar de casa. E aquele sonho que ela tem de ser, né, a mulher autoconfiante, uma protagonista fica exato. na gaveta. E até de morar nos Estados Unidos, né? Sonhou a vida inteira em morar nos Estados Unidos, chegou aqui, viu que não era aquele sonho, né? Aquele castelo da Disney, e aí ela se fecha no mundinho dela, e onde entra em depressão, ansiedade, começa a ganhar peso. Muitas mulheres que vêm pra cá ganham muito peso por causa da depressão. Então muda tudo isso. Da depressão e da comida, que aqui é... Também. Não tem... Vai procurar uma comida saudável, é difícil. Mas tem. Não, mas tem, né, Fê? Meu Deus! É Se muito deixar fast só come food. fast food, né? É Mas tem que verdade. escolher. Não, tem mercados maravilhosos aí de comida saudável. E você sabe, tem muitas... Essas mulheres, o que elas vão viver é quando elas passam por vocês e tem essa transformação, elas vão ser as protagonistas não só da sua vida, né? Mas vão inspirar outras pessoas a serem também. Nossa, é verdade. Porque foi isso que eu passei, foi isso que provavelmente vocês também passaram. Sim. Porque eu sempre falo, quando eu vejo um treinador, eu sei que ele é a pior pessoa. Ele era a pior pessoa, sabe por quê? Porque ele era tão ruim, mas tão ruim que ele teve que treinar, virou até professor. Nossa, Então, foi ele treinou tanto. Treinou tanto que virou até professor. Treinou com ele mesmo, né? Foi lá pra fazer acontecer. Eu vejo, Aham. Elaine Orives foi isso, Davi Braga foi isso. As pessoas, eles treinaram tanto eles mesmos que eles viraram treinadores, não porque eles apenas sonhavam em virar treinadores, mas porque eles tiveram que se transformar. A Tati era péssima em oratória e ela se tornou a tímida, maior em né? oratória. Tímida. Quem fala que a E hoje Tati dá um foi show. tímida? Elaine Orives tinha milhões de reais em dívidas, não, 700 mil reais em dívidas, e hoje ensina todo mundo a fazer muito dinheiro. Pera, o que é isso? Porque a tua dor vai virar o teu maior recurso pra ajudar as A pessoas. gente já tem vários testemunhos dentro do clube de mulheres que se superaram e Caramba. hoje estão ajudando outras mulheres. É fantástico. Nosso podcast saiu semana passada, domingo, e foi muito interessante, porque tá contando as histórias dessas mulheres realmente como você falou. massa. Elas se trataram, elas se curaram e hoje elas estão inspirando outras mulheres. E é tão É lindo isso. quando a gente vê essas mulheres se conectando com a história delas, É. né? E você trouxe isso na palestra que eu achei assim, ó, brilhante. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma palestra do Vini Areb, vá. Quando anunciar ele, porque a palestra, assim, ó, é incrível, é contagiante e muito inspiradora. E a parte que você traz, né, sobre a pessoa, ela acolher a história dela, ela Sim. valorizar a história dela, é muito lindo. E a gente vê isso, e realmente essa transformação através da sua história é inspiradora. É inspiradora, né? porque muitas pessoas rejeitam a sua história, não querem É. aceitar a história, ou têm vergonha de contar a história, porque foi muito ruim e etc. E a pessoa fica ali guardando aquilo e não conta pro mundo, e não sai daquela, sabe, daquela casquinha ali que tá em volta dela, não consegue sair e quebrar. Olha, Então, desculpa. Não, pode falar. Tem algo mágico na história. Que Ah. Quando você fala isso, eu fico muito louco de ir lembrando quando os nossos mentorados, às vezes, estão resistindo contar a sua história. E quando eles Isso. soltam. Tem uma aluna que ela estava resistindo de contar a história dela, que era muito desafiadora, porque a família dela seguia ela. Imagina como seria. sim. E aí, teve um dia que ela... O Dia dos Pais. Ela tinha 1.700 seguidores em média. E aí, Dia dos Pais, ela pegou e contou, fez um vídeo falando sobre a relação dela com o pai dela, algo nesse sentido. E foi muito desafiador pra ela. Ela apagou 3 vezes o vídeo. Postou e apagou 3 vezes o vídeo em média. Tô falando em média porque eu não lembro os números certos. E aí, simplesmente, teve uma hora que ela disse... Eu lembrei do que o Vini falou. Eu vou fazer isso. E eu vou deixar esse vídeo aqui. Esse vídeo deu pra ela milhares e milhares de seguidores. Hoje ela tem mais de 47 mil seguidores por causa desse vídeo, porque ela honrou a história dela. A história tem algo mágico. Eu poderia dizer, são gatilhos mentais ou coisa do tipo, mas não, a tua história tem algo mágico. Sim. Quando você abre a boca, tá curado, você cura. A frase que é a mais incrível que tem feridos ferem e curados curam. Eu adoro você essa fala. frase também. A Fabi sempre fala. Não tem como. Feridos ferem. Quando você vê alguém te ferindo, é porque a pessoa tá ferida. Quando vê alguém te curando, é porque essa pessoa tá curada. Então, se cura pra você curar outras pessoas.
Fantástico, Vini. Gente, tem mais uma pergunta aqui. Como que criar uma legenda impossível de ser ignorada? Adorei essa pergunta. Muito bom. Ó, primeiro passo, criar uma legenda impossível de ser ignorada. A gente tem uma coisa chamada headline. A headline, ela é a manchete. Que traduz assim, é o que... Headline, não, tá certo, é headline. É o texto principal ali pra chamar atenção. É a manchete. Então, a gente vai... Sempre que a gente vai produzir um conteúdo, geralmente a gente não pensa nisso, né? A gente pensa, vou produzir um conteúdo. Aí coloca um título ruim, a importância do posicionamento. Já pensou? Olha a diferença disso. A importância do posicionamento. Ninguém quer saber a importância do posicionamento. Foda-se. Põe o pi aí. Ninguém quer saber a importância. As pessoas querem saber como fazer aquela parada. Tem que ser uma coisa mais intencional. Então tem que usar muito o gerar atenção, que é o maior ativo que alguém pode ter numa legenda ou numa postagem. Gera atenção primeiro, prende a atenção da pessoa. Como seria essa legenda, então? Então, essa legenda, ao invés de a importância do posicionamento, seria o que fazer. Deixa eu pensar numa bem legal aqui que vai gerar curiosidade. Você está acabando com o seu posicionamento. Leia isso. Por que você não se posiciona? Como se posicionar? É outra pegada, porque primeiro, atenção. Desperta a atenção da pessoa. Até mesmo nos anúncios, quando a gente vai gravar. Teve um anúncio que a gente estava aqui em Orlando. A gente veio palestrar em Orlando. Eu, Elaine, Tati, alguns amigos, Cássio. E a gente pegou um Tesla. Tá. Esse Tesla descarregou no meio da rua. Na estrada. Eu vi vocês no perrengue Sério? chique, no acostamento, sendo carregado de guincho. Meu Deus do céu! Mas o que aconteceu? Vocês não olharam, não viu? Tava carregado nada, A gente esqueceu? criou um problema pra dar engajamento, que é sobre isso que a gente tá falando. A gente co-criou esse problema. Adorei. Tem uma live que eu ainda vou postar esse momento da live. A gente disse, poxa, a gente não tem nenhum problema pra gerar engajamento. É um problema bom, uma coisa divertida pra gerar engajamento. Tudo que acontece na nossa vida é de boa, tudo dá certo. Na hora que a gente falou, juro, na hora que a gente falou, o carro começou a andar devagar. Na estrada, imagina, E aí a gente não tinha visto que o carro tava descarregando. Óbvio, a gente co-criou, nosso olho não ia ver ali, a gente sintonizou aquilo. Só que, o que isso tem a ver com a legenda? Vou contar pra vocês. Simplesmente o Tesla parou, Elaine tava fazendo o lançamento e ela tava vendendo um treinamento. O lançamento é de um treinamento de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. E aí ela pegou e foi gravar o celular. Já que a gente tá aqui parado, deixa eu pegar meu celular e vou gravar uns anúncios. Tá. Ela fez um anúncio falando assim: qual é o tipo de problema que você quer ter? Estou em Miami, indo palestrar com os meus amigos em um Tesla. E esse é o tipo de problema que eu quero ter. Outras pessoas estão tendo o tipo de problema de que não conseguem pagar a sua conta de energia, tal. E falou do outro tipo de problema. E ela perguntou, qual é o tipo de problema que você quer ter? E aí fez a chamada pro... Gênia total! E fez a chamada pro treinamento que ela tava vendendo ali. Porque ela... enfim. Nossa, que legal. E aí, o que aconteceu? Aquele foi o anúncio mais incrível da vida dela. O mais incrível de todos. Virou, de certo, um movimento. É esse problema que eu quero. Todo mundo quer um Tesla que acabe a bateria agora. Totalmente. Aquele anúncio foi o mais barato. Perrengue chique em Miami. É isso. Eu acho que eu quero um Tesla também, viu? Não Olha tem aí, problema faz o nenhum Tesla acabar a bateria. descarregar. Não tem problema. Mas é sobre isso que eu quero falar na legenda. Sobre a legenda. Ela chamou a atenção. Aquele se tornou o anúncio mais barato da história dela. O anúncio mais incrível, que mais tem hater. Porque eu sempre falo, se posicionar, se você não tiver hater, tem alguma coisa errada. Sim, exato. Se você não deixou alguém ofendido até meio-dia, E tem uma frase Não, a sua muito legal. palestra você falou, eu adorei isso, verdade. Você tá fazendo algo errado. Se ninguém ficou ofendido com o que você tá falando, tem alguma coisa errada. Você tá se posicionando ou não? É bom você falar isso, porque muitas pessoas têm medo da internet por causa disso. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar aquilo. Porque não vão gostar, vão me odiar. Você tem que falar, você tem que se posicionar. Sai de cima do muro, não é? Sai. Eu quero que me ame quem realmente tem valores parecidos com os meus. Porque geralmente, se eu demonstro muito bem, na pandemia eu mostrei muito o lado político. E eu disse, eu tô a fim de perder seguidor aqui. Porque eu queria que as pessoas que tivessem valores parecidos com os meus ficassem. Excelente, então, Vini. na hora que alguém ia lá e me ofendia nos comentários, e era muito legal, porque eu amava. Eu dizia, Yes, um a tô no menos que eu caminho não... certo! Gente,
tem um tipo de pessoa que eu não quero ter nos meus treinamentos. Isso! Vai me dar perfeito. problema. Você selecionou seu público. Totalmente, eu faço literalmente. isso sempre. Eu vejo qual é o assunto que eu vou ofender o outro lado que eu não quero aqui. E aí eu vou lá e coloco. Por quê? Não é que eu quero ofender, fazer treta com todo mundo. É longe disso. Não, entendi. Um pouco. Mas, Só um pouquinho. Coisa básica. Mas é porque eu quero as pessoas que realmente estão no nível de consciência de entender o que eu vou falar. Fantástico. E aí é o tempo que essas outras pessoas que se ofenderam aqui se preparam e aí elas voltam. Voltam, verdade. dizem, nossa, é verdade o que você tava falando. É, o que falam é assim, né? Vão te amar pelo Minha mesmo própria motivo família. que vão te odiar. Minha própria família. Tem gente que antes não acreditava no que eu falava porque pensava, nossa, mas isso não é a realidade de todo mundo. Enfim, tinha um pensamento ali meio vitimista. E aí depois aparece e diz, nossa, mas eu quero isso que você tá fazendo. Você tem razão, Vini. É isso. E aí tem umas que estão nesse momento de vir, entende? Algumas pessoas. Então, você tem que falar daquilo que você acredita, porque isso é posicionamento. Senão vai ser só produção de conteúdo e todo conteúdo tem no Google. Então, é só você jogar lá e aparece, né? É. Gente, o papo tá bom, tá tudo muito bom com o Vini, ele trazendo muito conhecimento, mas infelizmente a gente tem que caminhar pro fim, infelizmente. Como assim? Como assim? Tudo bem, a gente volta em Miami depois pra gravar o próximo. Então, a Fê tem alguma última pergunta pro Vini? O super convite, né, Vini? Como eu falei, é uma honra te receber no nosso Obrigado podcast. A demais. gente te quer perto aí do Clube Mulher Protagonista, de mim, da Fabi. Contem comigo. A gente vai te chamar pra dar uma aula dentro do clube, pras nossas pode sócias. Tá trazer bom? um Aprender o conteúdo digital. exclusivo pra Gente. transformar em líder de comunidades. Olha ali dentro. Então só! vai ser Olha lindo, vai ser lindo. isso! Registra isso! Amém, Protagonistas gente. vão arrasar. É isso. Vini, dentro aí do teu, né, do teu posicionamento, qual que foi o teu maior desafio? Vamos lá pra gente finalizar com uma pergunta. O meu maior desafio Desafio. foi vencer com certeza o medo do sucesso. Porque Uau. quando a gente vai se posicionar, algo precisa acontecer. Tem gente que tem medo do sucesso, tem gente que tem medo do fracasso. As duas coisas são muito parecidas e eu tinha esse medo do sucesso. Gente, você falou agora, eu me arrepiei inteirinha, porque meu marido sempre falava pra mim, quando eu tava indo pro topo, eu me sabotava pra voltar. Você tem medo do sucesso. Ele sempre falou isso pra mim. E agora você falando isso, eu lembrei. A gente tem medo do sucesso também, não só do fracasso, não é mesmo? Medo do que pode acontecer no sucesso. Eu vou ter que largar as pessoas da minha família. Eu vou ser uma pessoa diferente se eu tiver sucesso. O que vai acontecer? Como é que as pessoas vão me olhar? Não vou mais ter amizades verdadeiras. Eu fui vendo que eu tinha um monte dessas crenças. Verdade, Era gente, muito assim doido. mesmo. E aí eu ia me posicionar. Tinha toda a parte técnica. Imagina, eu sei como fazer isso. Eu sei a matemática de fazer isso. Eu fazia pra todo mundo. Por que eu não fazia pra mim? Porque eu tinha medo de ter sucesso. E era um medo que ele vai permanecer aí por a cada sucesso que eu tenho, ele vai esticando e eu vou conseguindo Você vai vencendo diariamente. dizer que eu tô no comando. E o que é sucesso O pra medo você? do sucesso, o sucesso pra mim é transformar as pessoas e ser muito feliz e bem pago com isso. Isso pra mim é Olha. sucesso. E muito bem pago. Muito bem pago. Isso pra mim é o sucesso. Porque eu vejo a transformação das pessoas e eu vejo que hoje isso é o que me motiva. Se eu não tiver isso, eu morro. Não tem jeito. Então, isso pra mim hoje é sucesso. Só que o medo do sucesso vinha com medo de ganhar seguidores, medo de ter muitos comentários. E eu me sabotava pra não ter isso. Gente, Se é igualzinho. escondia. Eu me escondia. O pessoal que usa muito franja é tipo isso. Não tem nada a ver com a franja em si, mas entenderam a analogia, sabe? Tá. Me escondia completamente pra não ter sucesso. Você acaba se sabotando. Vini, estamos indo pro fim. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse podcast, que eu tenho certeza que amaram suas dicas, como você trouxe esse conteúdo tão importante hoje. Então, deixa um recado para as nossas seguidoras, para as nossas sócias. Olha, o meu recado é: honre a tua história. Abre a tua boca, fala daquilo que você aprendeu, fala daquilo que você tem aprendido com essas mulheres incríveis. Muda a vida das pessoas que você vai ter a melhor sensação de toda a sua história. A minha vida se transformou quando eu comecei a contar a minha história e ajudar as pessoas a chegarem onde eu cheguei. E com certeza você vai poder transformar muita gente também. Não importa se você começou há pouco tempo, há muito tempo, não importa a sua cor, não importa de onde você veio, o que importa é que pessoas precisam de você. Pessoas precisam da sua jornada. Senão, pra quê que a gente viveria em comunidade se ninguém ia precisar de ninguém, né? A verdade é que alguém tá precisando do que você sabe hoje.
Então se posiciona para isso. Fantástico, gente, incrível, gente. incrível. Não queria terminar. Não queria terminar. Vamos pra parte 2. Fica já o convite pro Vini vir pra Miami, né? Pra gente gravar a parte 2. Eu já tô sabendo que em breve ele vai estar aqui. Vai. A gente já tô aqui mês que vem de novo. Ó, a gente De já tá novo já, Vou palestrar ótimo. mês que vem. Meu, a gente já vai estar aqui. E eu quero aproveitar, né? Você que está assistindo, você pode ajudar compartilhando esse podcast com mais pessoas. Olha quanta gente que precisa ter acesso a esse conteúdo. Então ajuda a gente aqui também. Curte, comenta, compartilha, coloca qual chave foi importante aí das coisas que o Vini trouxe hoje aqui nessa entrevista incrível. E a gente quer agradecer também os nossos patrocinadores que vão aparecer aqui na tela. iClean and We Clean Residential and Commercial Cleaning e também Royal Mortgage USA. Gratidão aí por estarem conosco, patrocinando e nos ajudando aqui com o nosso podcast. Obrigada, Vini. Obrigada, mais uma Vini. vez. Obrigado demais. Foi Tô aqui lindo, hoje. mulher protagonista. Fantástico.